A Casa Feego apresenta Seminário sobre o livro Sexo e Destino, de autoria do espírito André Luiz através da psicografia de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Tom, seja bem-vindo. Hoje a palavra é sua para essa apresentação. Pode compartilhar o seu arquivo aí e a palavra fica com você, meu amigo. Ótimo, então vamos lá. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós estamos iniciando a segunda metade do livro, a segunda parte do livro. E aí eu fiquei pensando o que é que o André Luiz dividiu esse pedaço, o livro nessa forma, e começando aqui como se fosse uma segunda etapa. Geralmente, quando se faz uma segunda etapa, é porque eu penso ele estava encerrando algum assunto, encerrando algum movimento, para começar uma segunda forma de pensar. E logo no primeiro capítulo, aqui, o primeiro e o segundo capítulo, a gente percebe isso, logo no começo. A primeira parte vem num crescendo assim de sofrimento. A Marita vem sofrendo, o Cláudio vem fazendo as coisas horríveis que ele fez, né? E tudo se chega àquele epílogo do capítulo anterior, em que ele atinge o objetivo inicial, ele e o obsessor, né? De machucar a Marita. E aí, nessa segunda parte, começa assim uma outra etapa dessas pessoas. Eu percebo aquelas pessoas que tinham um comportamento, de uma certa forma, aqui começa a mudar. Eu vou mostrar para vocês essa percepção de que vocês, do que eu estou falando. Por isso que o André, na minha concepção, ele dividiu desta forma. Olha só aí, ó. No capítulo anterior, que eu falo que foi esse epílogo, o Cláudio, ele conseguiu enganar a Marita, vocês lembram, né? Ele criou uma situação tal em que levou a Marita para um encontro noturno. A Marita estava pensando que era o amor, o Gilberto. O Cláudio cria uma situação em que engana o próprio Gilberto para que ele não vá nesse encontro. Ele se disfarça ou se apresenta como o próprio Gilberto, veste a gravata, usa o perfume, desliga a luz e atinge o objetivo dele, que é enganar a Marita e leva para um ato sexual. Foi terrível essa cena. Você veja, o Cláudio vai crescendo no seu objetivo, junto com o obsessor Moreira, e atinge aquilo que ele queria, né? E quando a luz é acesa, cria-se uma situação tão vergonhosa em que a Marita percebe que ele, Cláudia, que estava ali, e não Gilberto. Ela vê toda a situação criada. Ele, Gilberto, fica assim, não sei se nem se ficou constrangido, mas chega de repente a esposa dele, a Márcia, e fala para ele: essa é sua filha de sangue. Ela não é filha adotiva. Você é o pai verdadeiro de Marita. É como se um raio tivesse atravessado a personalidade do Cláudio naquela hora. Sabe? A Marita sai descontrolada, né? A Márcia, depois a gente vai ver, ela vai embora para casa, né? A Marita sai correndo, noite afora, uma menina de 19, 20 anos, sai correndo no Rio de Janeiro à noite, corrido, sofrido. Ela chega num farmacêutico conhecido, que ela trabalhava na vizinhança, o farmacêutico Salomão, que é conhecido dela. Ela pede um remédio para tomar, conta uma história lá, inventa uma história que o remédio é para um animal, e o farmacêutico, intuído ali pelo André Luiz e pelo Félix, percebe a situação de agonia da menina, e ao invés de dar um remédio, falar assim, um remédio de morte, ele dá um relaxante muscular, ele dá ali um sonífero para essa menina se acalmar. A Marita sai naquela turbulência, no turbilhão dentro da sua própria alma, ela sai em desespero pensando em suicídio. Ela fala: vou suicidar. E ela toma o medicamento que o Salomão farmacêutico deu para ela com a intenção de suicidar. Mas como o remédio não provoca a morte,
provocou uma certa sonolência, ela acaba dormindo na praia. Dormindo na praia. E aí aparece lá um rapaz fazendo a limpeza da praia, um gari, vamos dizer assim, e acorda ela. Quando acorda ela, ela fica assim, com o efeito do medicamento, com o susto de acordar assim bruscamente, ela sai correndo, meio desgovernada. E é atropelada ao cruzar a rua, a avenida, no caso, lá no Rio de Janeiro, né? Veja aqui que até ela dormir, ela queria o suicídio. Na hora que ela acorda e sai correndo, ela já não queria o suicídio, talvez. Ela não suicidou, na minha percepção. Ela saiu correndo de susto, né? E atravessou desavisadamente a avenida e acabou sendo atropelada, né? A gente vê que, então, o capítulo anterior, por isso que eu falo, foi num crescendo assim de emoções, e chegamos nesse ponto aqui em que nós nos encontramos. Marita atropelada, Cláudia assustado pela notícia, Márcia chocada, o próprio obsessor Moreira também insatisfeito. Então, agora começaremos uma segunda metade do livro com outro olhar. Vamos ver o que o André Luiz nos espera aqui, né? Nos faz esperar. Muito bem. Aqui nós temos já, na madrugada seguinte, lembra que a Marita foi atropelada por volta de 10, 11 horas da noite? Então, nós temos aqui, às 5 da manhã dessa madrugada, nós encontramos a casa dos Nogueira, que é o Cláudio Nogueira, a senhora Márcia, a esposa dele, a própria casa da Marita, onde ela foi criada como filha, né? Então, nós temos a mãe adotiva da Marita, sonolenta, cansada, agitada, em sofrimento, em angústia, chorou muito, né? Porque a Marita não voltava. Ela presenciou o sofrimento da Marita, pensou que a Marita contou uns capítulos atrás que o pai estava dando assim de certa maneira em cima dela e ela não acreditou. Então todo esse pensamento voltou à cabeça da dona Márcia aqui. E diante do que aconteceu essa noite, e a Marita não voltando, a dona Márcia estava aqui profundamente angustiada com a notícia, com a expectativa do que tinha acontecido. O Cláudio voltou. O esposo dela, um homem maduro, já voltou. Ele retornou um pouco antes, das 5 da manhã, madrugada, né? Voltou totalmente embriagado, bebeu. Ele chegou em casa vomitando, falando bobagem, xingando, despejando nela uma verborragia de bêbado, uma situação difícil, né? E foi deitar numa cama de solteiro que tinha lá num quarto qualquer da casa. Babando, né, pelo canto da boca. E junto a ele, o vampirizador Moreira. Porque os dois andavam em conluio sempre, né? Um incentivando o outro no aqueles objetivos terríveis que os dois se propuseram. Então, nós temos esse ambiente aí. Cláudio bêbado, diante do que passou, Dona Márcia triste e angustiada porque a Marita não chegava, né? E eram 5 da manhã aí já. Ninguém notícia nenhuma. Está todo mundo angustiado, Dona Márcia especialmente. Aí, toca o telefone. Coincidência, essa madrugada agora eu recebi um telefonema às 5 da manhã, de um amigo que faleceu, né? Estava em sepultamento hoje à tarde. Quando o telefone toca de madrugada, já pode saber que é a notícia ruim, né? A gente já sabe, né? Então o telefone toca, a campainha do telefone toca, Dona Márcia já atende com aquele pressentimento, já assustada, do outro lado da linha, uma voz de um homem simples, chama Zeca, que é um senhor do gari, da limpeza, que queria dar notícia de um desastre. Olha, o caso é com Dona Marita, a moça da loja. Ele conhecia a Dona Marita, porque ele trabalhava ali na vizinhança. A Marita trabalhava numa região ali de venda de uma moça de loja, né? Trabalhava no comércio, né? E o Zeca, o senhor Zeca, ligou de madrugada porque viu a Marita, viu a situação dela, viu que ela foi atropelada e ligou. Sabia quem eram os pais da Marita, né? E ela foi atropelada. E eu conheço a dona Marita, foi sempre amiga da minha mulher. Ele trabalhava por perto de porteiro e tal. Então, chegou a notícia. A dona Márcia estava assustada, de fato estava assustada,
e 5 da manhã o telefone toca confirmando o presságio que ela estava sentindo. Nesse momento, a dona Márcia sabe que ela foi atropelada, não sabe a situação geral, né? É isso que está acontecendo no ambiente ali. Veja a personalidade de Dona Márcia. Dona Márcia, a gente vai acompanhando no livro, ela tinha uma certa preocupação com a Marita, né? A preocupação em a percepção dela com relação às duas filhas, a Marina, que é a outra filha. Dona Márcia aqui tem uma postura até aqui, me pareceu uma pessoa correta, querendo fazer o certo, né? Ela tinha lá a sua vida particular, né? Mas enquanto as duas meninas, ela tinha uma certa percepção de mãe. Aí ela continua angustiada. Quando o telefone desliga, ela faz uma reminiscência, ela sofre, ela fica angustiada. Marita está morta. Ela já antecipou. Ela não sabia que estava morta ainda, mas ela já conjecturou aqui que a Marita estava morta, né? E recorda a história dessa menina, da Marita, né? Recordou o traje que a pobre menina experimentara, que foi o caso que o Cláudio, uma certa noite, o Cláudio, pai adotivo, uma certa noite tentou invadi-la, né? Ela contou para dona Márcia, mas a Márcia se esquivou, não deu assim, deu percepção, né? Não apoiou a menina. Lembrou da Aracélia, que foi a empregada que trabalhou na casa da dona Márcia e que era mãe da Maria, que era servidora Aracélia, né? Que foi há 20 anos atrás. Lembrou do suicídio da Aracélia, e a Aracélia, mãe da Maria, se suicidou pela angústia que passava de ser mãe solteira, né? E agora a filha, Marita, estava passando a mesma situação com o mesmo homem. Que homem? O pai. A Marita, a Aracélia, mãe da Marita, tinha sido violada pelo Cláudio. Cláudio, pai da Marita, pai adotivo, esposo de Márcia, né? Então, veja, estavam num ambiente muito difícil. Esse Cláudio era um predador. Um predador. E ele violou a Marita. Imagina, gente, o pai adotivo criou essa menina, levou nos braços, levou para o médico, abraçou, cuidou, comprou roupa, né? Cresceu um amor filial, cresceu um sócio afetivo, como diz, né? É o pai afetivo da menina. E ainda continuou com os pensamentos libidinosos. Ele não sabia que a Marita era filha dele, sanguínea, mas sabia que era filha adotiva. E tem o mesmo valor, né? Deve ter o mesmo valor. Imagine-se que tenha. Né? E a dona Marita ficou, nesse momento de angústia, pensando em tudo isso, o sofrer, né? A história da mãe Aracélia, e agora a história da menina. Né? Porque a dona Márcia sabia que o causador desse acidente, por trás, era o Cláudio, quando violou a menina. Né? E ela sabia que a tragédia foi decorrente do ato impensado do pai, né? Então, veja que angústia de madrugada essa dona Márcia está passando, né? Aí a gente começa a perceber. O André Luiz, nesse momento, estava lá observando a dona Márcia, né? Ele começou a mentalizar para a dona Márcia, esse amigo espiritual, o conselheiro, o André Luiz começou a fazer umas sugestões mentais para que a dona Márcia fizesse qualquer coisa. Porque o André estava compungido com a dor da Marita. Ele acompanhou tudo. O decorrer da história, ele estava vendo os dois lados, o lado do encarnado e o desencarnado. E ele falou, dona Márcia, lembra mentalmente, induzindo, né? Márcia, veja o sofrer da Marita, tenha compaixão, né? Tenha compaixão, saia à rua, procura a moça, né? Faça alguma coisa, telefone à polícia. Haja como se ela fosse a sua própria filha de sangue, mas era filha afetiva. Aí eu fico pensando nessa senhora, né? Estava com angústia aqui. Que ela fosse atrás, que ela procurasse os hospitais, que ela procurasse o IML, né? Procurasse notícias. E aí aquela mentalização do André foi causando na dona Márcia essas tristezas todas, esse pensar todo, né? Esse querer fazer.
e ela chora na expectativa, diante da dor do acontecimento. Mas, vamos ver o que essa senhora faz diante de tudo isso? Vamos ver como é que as pessoas reagem? Porque cada um aqui vai reagindo de uma forma tão complicada que eu fiquei pensando, como é que pessoas podem agir desse jeito? A mãe adotiva, o pai adotivo, a irmã adotiva, que cresceram juntos, que tiveram sentimentos dia a dia, o dia a dia, a rotina, o ir na escola, o vir da escola, o pegar na escola, né? As vitórias, pequenas vitórias, o aprender a ler, são coisas que fazem as famílias se afinizarem, né? São os pequenos atos de ligação. Então, André tenta aconselhar essa senhora Márcia, porque ela tinha ouvido a notícia, mas ficava inerte. Chora, 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 e a providência? O André falou, faça isso, vamos fazer aquilo, tenha dó da menina. E a dona Márcia ficando aqui. Ó. Olha o que a Márcia fez. Olha o que a dona Márcia fez. Isso aqui me deixou um tanto assim, assustado com o comportamento dessas pessoas. Por isso que eu falo que o André dividiu aqui esse livro, antes e depois desse acidente, porque as pessoas mudaram o comportamento. Aqui, ó. A Márcia, mãe, ela começou a pensar nos prós e nos contras. Ó, começou a matutar aqui, né? Sofrendo, mas do pesar ela passou a calcular. Instantaneamente, a mente dela, apesar do André estar dando conselhos para fazer coisas adequadas naquele momento, ela começou a pensar assim, mas será que não é uma boa coisa, né? Ela começou a calcular ganhos na situação. Ganhos financeiros, ganho de posição, ganho familiar. Né? Começou a pesar o pró e o contra da situação. Veja, do sofrimento, na cabeça dela, ela tirou uma vantagem. Esqueceu da filha. Né? Lastimou a Marita. Não, eu lastimo pela situação da Marita. Mas a Marina, que era a outra filha, né, podia ganhar com a situação, porque ela sabia que a Marita e a Marina, as duas meninas, tinham uma certa paixão pelo Gilberto, que é de uma família de posses. Ela falou, Marita fora, Marina, minha filha, vai ganhar dinheiro. Então, Marita morta, Marina aprumada. Olha que situação. Então, afinal, a morte de Marita surgia por solução. Recording. Olha que tristeza, meus irmãos, alguém pensar dessa forma, como se a Marita fosse um objeto que perdeu a vida lá, um animal qualquer que perdeu, que a partir de agora uma dificuldade a menos para mim. Ela começa a maquinar, criar soluções, engenhar detalhes, engendrar detalhes, né? Se uma estava morta, para que preocupar? Agora ela só pensava no ganho da própria filha Marina. Eu fiquei pensando, os 20 anos de vida da Marina, de Marita com Marina, ambas criadas juntas, né? A própria Aracélia, que ela citou agora há pouco, lembrou da história da criada Aracélia, que tinha uma certa afetividade pela menina, né? Que suicidou, e a Marita agora, na mesma situação, ela não parou de pensar nisso. Ela só pensou em soluções que beneficiasse a própria Márcia e a própria Marina. Claro que ela não se pensou nisso, ela pensou em ganhos. Veja a transformação do caráter de uma pessoa. Vamos ver os outros personagens dessa história? Como é que se portaram diante de uma situação assim? Lá no hospital, a situação continuava. A Marita tinha sido atropelada fortemente, não foi um acidente qualquer, uma avenida de grande fluxo, o carro vai em certa velocidade, né? O impacto foi muito grande. Isso é descrição do André Luiz, ela estava praticamente em coma, essa menina, inconsciente, terrível depressão, os sistemas vitais estavam assim deprimidos, poucas reações do sistema nervoso, o olho não movimentava, né? Sensíveis a alterações dos capilares, os vasos capilares, né? O sistema circulatório, lesões no peritônio. O peritônio, gente, é uma manta que nós temos aqui no abdômen,
ele é tipo uma coxa que envolve os órgãos internos. Ele envolve todos, e eles ficam presos ali, para eles não ficarem soltos. Imagina se você tivesse dentro de uma caixa em que o órgão ficasse solto, né? O peritônio, de certa maneira, vai envolvendo os órgãos internos para dar firmeza neles, né? Os esfíncteres estavam descontrolados. Os esfíncteres são, vamos dizer assim, os anéis de vedação, que nós temos no reto, na bexiga, aqui no esôfago, para que a gente a gente tenha controle das funções, as funções de micção, a função de excreção, né? Isso você tem controle sobre ele. Se não tivesse o esfíncter, você corria o risco de estar na rua e estar mijando nas pernas. Por isso que você tem controle, você segura. É um anel de vedação. Você quer urinar, você segura para ir no banheiro. Então, você trava o esfíncter e ele vai segurando até você chegar lá, no ânus, né? Então, são assim, quando você quer vomitar, nós temos o esfíncter aqui chama gastroesofágico, você segura ele aqui para não vomitar, né? Então, estava tudo liberado. Então, ela tinha feito a micção, ela urinou, ela liberou as fezes, ela vomitou. Então, essa menina estava totalmente situação difícil da Maria, difícil, né? Nesse momento, ocorre um outro caso, isso era o quadro da Marina, um quadro muito difícil. Nós temos a mudança de outras personalidades. O Félix, que era o companheiro mais elevado ali do mundo espiritual, que estava junto com o André Luiz, né, vamos falar, o responsável, ele falou assim, vamos lá na casa do Cláudio, porque nós precisamos ajudar, precisamos conseguir ajuda, né? Ele fala assim que Marita precisa agora dos préstimos de alguém que a ame infinitamente. Aí eu falei, quem será a pessoa que ama a Marita infinitamente, né? Pensando assim, né? Chegou a hora de esmolar para ela o socorro dos que a feriram. O Félix resolveu ir pedir ajuda para quem? Para o Cláudio, o pai adotivo que estava bêbado em casa, né? Diante do acontecido, e que foi o causador primeiro dessa situação da Marita, né? Então, eles decidiram ir lá. O André estranhou, vai pedir ajuda para o Cláudio? Aí, nesse ir até a casa do senhor Cláudio, o Félix, ele precisava conversar com alguém, ele é desencarnado, espírito elevado, desencarnado, ele, no caminho, ele adensa a própria forma. O André faz um comentário assim, ó, e notei que o benfeitor adensara a própria forma. Assumir as características de um homem vulgar. Na aparência, o Félix, como um comum, vulgar no sentido de comum. A ocorrência que eu consegui apenas depois de paciente elaboração mental, Félix era com esforço ligeiro. O Félix conversando com o André e adensou e rapidamente estava como ele queria. E o André ficou assim, nossa, eu para fazer isso demora um tanto. Tem que pensar muito, um esforço mental, né? Por que que o nosso irmão Félix fez isso? Ele diminuiu a vibração do seu próprio perispírito, porque ele estava num plano mais elevado e o Moreira, obsessor, não o enxergaria. Então, ele diminui a vibração do seu perispírito, de modo que ele vibre mais lentamente e possa se tornar visível para quem ele queria conversar. Então, ele vai lá, né, na casa do Cláudio e pedir ajuda, já em aparência de espírito mais adensado, ou no nível que o obsessor Moreira pudesse enxergá-lo. Mas o curioso é que ele foi pedir ajuda para o Cláudio. Vamos ver como é que o Cláudio reage numa situação dessa, gente? Veja como é que as pessoas as personalidades vão mudando a partir de agora, né? O Félix e o André Luiz chegam na casa do Cláudio. O André Luiz não foi visto, né? Mas o Moreira viu o Félix, que estava um pouco adensado, né? Ele conversa com o Moreira, bate na porta, chama o Moreira. O Moreira, que é o obsessor do Cláudio, estava lá os dois dividindo a situação. Esse Cláudio xinga todo mundo, fica nervoso, porque afinal é de dia, né? Para que acordar ele tão cedo, né? E eu não vou acordar o Cláudio, não. O Félix conta a história toda, o Moreira diz assim,
após uma fieira de xingamentos. Não vou fazer isso não, eu quero ver primeiro se você está conversando fiado. Olha a reação dessa pessoa. Era um obsessor que ajudou o Cláudio no objetivo, ele ajudou o Cláudio a pensar, criou soluções, armou a armadilha para a Marita, né? Mas ele, quando vai no hospital e vê a moça, topa com a moça lá, o peito desse obsessor se lhe explodiu numa lágrima, numa corrente de lágrima. E ele imediatamente roda nos próprios calcanhares e se arranca igual flecha. Veja bem, gente, nos capítulos anteriores, esse senhor Moreira, ele era um obsessor ferrenho do Cláudio com objetivos inomináveis, né? Mas quando ele vê a Marita assim, ele começa a chorar. Começa a chorar e corre para chamar o Cláudio, acordado, no caso, né? Ele é obsessor, mas tem ação sobre ele, para que ele venha ao hospital. Então, veja a mudança de personalidade. A dona Márcia, que era uma mãe, de certa forma, afetiva, de repente começou a maquinar pensamentos. O obsessor aqui, ele já pensa de outra forma. Ele já começa a mudar de posição. E, nesse momento, enquanto ele corre lá, o nosso irmão Félix consegue que a Marita tenha uma sobrevida, que chama de moratória, de alguns dias, 10, 15, 20 dias, por aí, né, para que todo mundo, o grupo familiar, tenha um tempo de meditação. A própria Marita se prepare, né? Talvez em espírito, ela consiga atingir alguma coisa. Ela estava com o corpo físico imobilizado, mas a mente ainda funcionava. Ela podia pensar, ela tinha uma certa lucidez, ela podia escutar alguma coisinha, mesmo que imprecisa, uma voz, né? Então, a moratória que o Félix conseguiu para a Marita, para que ela se preparasse para o desenlace, né? E também para que o grupo familiar pudesse refletir sobre isso. O Cláudio, pai adotivo, a Márcia, mãe adotiva, a Marina, irmã adotiva, e o Moreira, obsessor, que nós já vimos a mudança dele aqui. Vimos a mudança dele aqui. Então, a dona Marita, a jovenzinha, estava naquela fase de desencarne, mas estava provocando um crescendo de sentimentos aqui, nesse grupo familiar. Chega o Cláudio ao hospital, avisado pelo obsessor, né? Ele compõe lá, estava bêbado, mas ele corre lá, né? Ele vai ao hospital e, nesse momento, quando ele vai ao hospital, já não é o Cláudio do capítulo anterior. Já é outra pessoa. Ele está na perspectiva de ver a Marita naquele sofrer, ele já começa ali um doloroso exame de consciência. Ele já começa a ver na Marita e em outras meninas que ele iludira, né? Ele era uma pessoa de boa condição financeira, assim, de aparência. Ele iludiu muitas jovens, muitas mulheres. Ele era um predador, vamos dizer assim, sexual, né? Mas o acontecimento da Marina causou nele essa reviravolta de pensamento. E o próprio André Luiz diz assim que esse moço, o Cláudio, que me inspirava sentimentos contraditórios. Exatamente. Ele viu aquele homem, Cláudio, provocar tudo aquilo, todo aquele enredo que veio até aqui. E nesse momento, o Cláudio já pensa diferente, uma personalidade diferente, já pensa com um sentimento diferente. O André Luiz fala assim, mas que homem é esse? O que esse homem está fazendo? Até aqui era um predador, e agora já está se mostrando diferente, né? E vê a filha, e aí ele fala, minha filha, porque de fato ele não sabia que a Marita era filha sanguínea dele. Para ele era uma filha adotiva. Mas no meu pensar, adotiva ou sanguínea é a mesma filha, foi ele que criou. Né? E o Moreira, esse obsessor, a fronte de Moreira vergou, como se esmagada de sofrimento. Então, os dois estão numa fase turbulenta de reflexão. Os dois estão passando por um momento de pensamentos confusos. Até o capítulo anterior, vingadores, perseguidores, temerários,
essas coisas que todo homem de má presença tem, né? Mas aqui há uma mudança de roteiro, né? Então, vamos lá. Então, veja que nesse capítulo nós temos tudo isso. A transformação das pessoas. Vamos ver o que o capítulo 2, que é a sequência da cena, está se desenvolvendo ali no hospital mesmo, né? O André Luiz, ele como médico que era, estava ali também tentando ajudar o senhor Félix, ajudar o espírito da Marina, né? Dando passes, aconselhando, cuidando da menina, né? E o Félix diz ao André assim, é melhor que você também se adense para que o Moreira te veja, né? E você possa conversar com ele e ajudar a menina aqui. Porque o Moreira, o Cláudio e o André estavam lá, né? O Félix teve que sair um pouquinho. O André faz isso, não com a mesma facilidade do seu Félix, né? Ele demorou um tempo para elaborar isso, mas daqui a pouco o André estava visível para o Moreira. O Moreira falou que conhecia ele, quem é você? Né? E queixou-se porque comentou que tinha visto muitos desencarnados lá na rua, vilipendiando o corpo da Marita, né? Falando que a Marita transpirava. Quem é essa moça aí? Ofendendo o corpo da menina, porque ela, com a pancada, ela, ela colocou as fezes para fora, urinou no próprio corpo, vomitou, o corpo estava sem forças. E os desencarnados fizeram comentários desairosos, né? E falando sobre isso, né? E o André falou assim: eu posso ajudar você, Moreira? Porque o Moreira estava ali, junto à Marita. Veja a mudança de comportamento. O Moreira foi vingador e agora estava ali como auxiliar. O André falou assim: eu posso te ajudar, Moreira, a cuidar da menina? Sim, pode me ajudar. Aí o André, como tinha habilidades e aprendizado, né, para cuidar de doente, ele foi fazer aquele trabalho e o Moreira falou aqui, ó, percebeu que o André tinha. Você pode me ensinar? Eu quero aprender o que você sabe. O Moreira pediu ao André que o André ensinasse alguma técnica ali para ajudar a Marita, né? E com tanta diligência e humildade, o Moreira se colocou no meu posto e em minutos breves atendia a manutenção da jovem. Ele se dedicou tanto, ele fez tão bem, que daqui a pouco era o Moreira que fazia o trabalho do André Luiz. O que é que fez essa pessoa mudar tanto? Porque até 10 horas da noite anterior, nós estamos aqui na madrugada e no dia seguinte, né? Nós estamos falando aqui de 12 horas. As personalidades estão mudando. Os comportamentos morais estão mudando aqui, né? E o Moreira está mudando. Ainda, e como eu estou lendo o livro junto com os capítulos, assim, para não criar isso, né? Eu quero ver junto. Faz muito tempo que eu não li, eu não sei o que o Moreira fez aqui. Mais para frente saberemos. Quem souber, não fala, né? Mas o Moreira deve ter alguma relação afetiva mais antiga com a Marita aqui, porque mudou de comportamento, né? E o perseguidor, olha o André confirmando, o perseguidor da véspera enlaçou a menina com dignidade, como um homem piedoso que socorre a irmã. Mas há meia hora, 10 horas atrás, ele estava vilipendiando essa menina. Ele estava abusando do corpo físico dela. E agora está aqui, fazendo trabalho de enfermeiro. Olha a personalidade mudando, né? Vamos ver mais aqui. O Cláudio, o pai, também, veja ele aqui. Veja ele aqui. Ele, no desespero, ele, causador, ele sabia que a causa tinha sido ele. Ele sabia disso. Porque foi ele que fez tudo aquilo com a Marita. Foi ele que levou a menina para o quarto, foi ele que desligou a luz, foi ele que se fingiu de Gilberto, né? Ele pega o telefone, depois de tomar providências, né? Ele pega o telefone e liga para a dona Márcia. Olha aqui, a dona Márcia responde assim no telefone. Dona Márcia passou a noite chorando. Mas que de um momento para outro começou a fazer maquinações para defender a outra filha, né? A dona Márcia fala assim, não, eu fico feliz que ela ainda está viva, porque ela pensava que estava morta. O Cláudio diz, ela está viva ainda, eu fico feliz que ela está viva, mas a medicina está muito bem, não precisa aumentar a minha aflição não, né? Eu não vou ir no hospital não, eu tenho compromissos inadiáveis. Olha o que ela falou, aquisição de linhas e enfeites. Pensa bem, meus irmãos, como é que alguém que cria uma criatura como filha vai falar em linhas e enfeites para casamento, para festa?
Então, veja, a dona Márcia, que tinha um comportamento, de certa forma, assim, agradável, né? Podemos dizer assim, está caminhando para o lado ruim. O obsessor e o Cláudio, que eram comportamentos perniciosos, estão fazendo o correto. O Cláudio se assusta com a fala da própria esposa. Isso é problema seu, você está aí, você cuida, né? Eu não vou, não. Vou cuidar de linhas e agulhas, né? E enfeites, porque a Marina, minha filha, essas coisas, né? Ele fala com o médico, exige melhor tratamento, ele gasta dinheiro com a Marita. Ele desloca a Marita de hospital, ele faz o que o pai deveria fazer, né? Pelo menos assistência médica, ele está fazendo. Ele fala com a filha Marina. A Marina, uma moça jovem, né? Irmã afetiva da Marita, diz que não pode ir lá no hospital, né? Que ela estava na casa lá da dona Beatriz, que é outra grupo familiar, né? Que estava muito íntice, e não podia ir, não. Não podia ir lá ninguém. Como é que alguém faz isso, meus irmãos? Vocês já pensaram nisso aqui? No grupo familiar, você não vai visitar um hospital, não vai dar lá, cuidar da irmã que tá no hospital, ninguém faz nada. Ninguém para migalha de apoio. O André faz dessa forma. Olha, Cláudia, que foi o causador, estava lá, o obsessor estava lá, segurando até os vômitos da Marita, né? Mas a mãe adotiva e a irmã adotiva, ninguém foi. Abandonou a menina. Eu não sei que amor é esse, não, viu? E nisso, nós estamos vendo a mudança de personalidade de ambos, o obsessor e o obsedado, né? O Cláudio, diante de tudo isso, a mente dele fica em turbilhão. A filha tentar o suicídio por conta dele. E, de fato, ela pensou no suicídio quando tomou o remédio. Mas não suicidou, porque o remédio não tinha esse efeito, né? Ela sofreu um acidente, porque acordou sobressaltada, né? Ele começou a pensar na própria vida, o Cláudio, né? Pensar na própria vida, pensou na Aracélia, que foi ele que violou a mãe da Aracélia, a mãe Aracélia. Ele que acabou com a vida da Aracélia, porque a Aracélia suicidou por um ato provocado pelo senhor Cláudio aí, né? Com a própria gravidez, né? E ele pensou, ele próprio falou assim, se a Marita morrer aqui, eu vou me matar. Veja as consequências de alguns atos que a gente faz, né, meus irmãos? Quanto tempo não se demora para resgatar um ato impensado de minutos? Quanto tempo, né? E o obsessor, da mesma forma, Moreira cuida da menina. O corpo não lhe inspirava repugnância, ele olhava para a Marita como se fosse uma filha dela, né? E o André fala assim, nossa, esse espírito aí que eu conhecera áspero e agreste, ama profundamente. Porque o André conheceu esse espírito. Ele foi lá na casa do Cláudio. Viu os dois? Lembra que esse Moreira colocava a mão no Cláudio assim, ó, nos gurgumilhos de bebê? Beba, beba, beba. E os dois bebiam juntos. E faziam parte das farras juntos, né? Ele sentia a força do corpo biológico, né? Quando o Cláudio bebia, ele bebia junto. Quando o Cláudio tinha relações com alguém lá, ele também tinha. Essas coisas que o obsessor e o obsedado fazem juntos, né? Mas, nesse momento, os dois estão em transformação para o bem. E a dona Márcia para o mal. Né? Não soube. E a Marina também. Coisa difícil, né? Muito bem. Estamos chegando ao final aqui, né? Nesse momento, vem uma visita no quarto lá. Nós temos uma visita lá. O Salomão, o farmacêutico, que tinha a farmácia ali perto, né? Da praia, e, de certa maneira, ficou sabendo do acidente, né? Foi lá visitá-la. Ele declarou, contou a história, contou o que aconteceu para o Cláudio, contou que a Marita esteve lá na farmácia dele, e ele teve aquela impressão, que ele acabou dando um medicamento para ela dormir, que não era para... Né? E contou o que ele percebeu, né? E acreditava que ele era o último amigo que a Marita tinha conversado, o seu Salomão. E, de fato, Salomão foi para talvez a última pessoa que ela conversou como amigo. Né? O Cláudio, ouvindo tudo aquilo, chorava, né? E a filha que não pudera sobreviver a um insulto. Foi um insulto, né, gente? Para a Marita é um insulto, o próprio pai fazer aquilo. E aí o Cláudio está se acusando, né?
ele se acusava, sentia-se o mais abjeto dos homens, e abraçou Salomão e chorou, né? Mas não falou nada para o Salomão. Tudo intimamente ele refletia sobre isso, de tudo que ele havia provocado para essa criança. A menina era uma criança, 19, 20 anos. E ele um senhor já maduro, né? Uma situação difícil aqui que o Cláudio está enfrentando. Ele causou, ele está colhendo, mas está refletindo sobre o mau ato que fez, né? E aí o seu Salomão diz assim para o Cláudio: olha, Cláudio, eu sou espírita, né? O passe é muito bom. Contou lá, o passe é muito bom para essa menina, transfusão de energias. Se o senhor quiser, eu posso trazer uma pessoa aqui para me ajudar, né? Fazer uma oração para essa menina. Veja a importância, né? A gente espírita é um tanto quanto calado, né? A gente tem a nossa crença íntima e acaba não expressando para terceiros, né? E o Cláudio falou assim: olha, não, eu acho bom, pode vir aqui. Ele não tinha nenhuma afinidade com a religião, nenhum, ele era uma pessoa descrente, vamos dizer assim, né? Mas falou: não, pode vir aqui, seu Salomão, pode trazer alguém aqui para ajudar essa menina. Concordou, né? E daqui a pouco, mais tarde, o Salomão chega na companhia de uma outra pessoa, outra pessoa, né? E o Cláudio fala assim: mas eu conheço esse homem, conheço esse senhor aí. Ele frequentava o banco. O Cláudio era bancário, trabalhava num banco, atendia muitos clientes, né? E aquele senhor lá era um dos mais respeitados clientes do próprio banco, da agência dele. Ele viu aquilo lá, mas é o fulano. Eu conheço ele é respeitado, né? Mas o senhor não falou nada, não comentou nada, não falou nada sobre a relação entre os dois, que se conheciam, não. Entrou lá, orou, fez o passe, deu passes de longo curso. Passe de longo curso é transfusão de energias, é imposição das mãos para doar energias, né? Passes lentos de longo curso. Aí há uma transferência do passista e do plano espiritual, porque o André já estava também colaborando ali, né? E transferiu para a Marita um pouco da própria força. A Marita sentiu-se muito bem, né? Deu assim um certo relaxamento à Marita. O corpo recebeu bem aquelas transfusão de energia, deu uma melhoradinha na condição geral da Marita, né? Olha só, relaxou-se mais intensamente o esfíncter, quer dizer, a micção dela foi ainda mais, esvaziou profundamente a bexiga, ela relaxou, né? A respiração ficou menos sofrida, né? E dormiu um sono calmo. E o Cláudio percebeu a melhora do quadro da Marita, né? E o Agostinho, que era o senhor, cliente do banco, falou assim: posso te oferecer um evangelho? Lê aqui alguma coisinha para você, Cláudio. Amanhã eu volto. Amanhã eu volto. E amanhã nós veremos com a nossa outra expositora. Quem vai ser a outra expositora? É a Laura. A Laura vai dar continuidade aqui nessa cena, né? O que me deixou muito curioso aqui nesses dois capítulos, e está sendo para mim de muita curiosidade, é a migração de comportamentos, né? No meu entendimento, a razão do André ter mudado, ou feito o livro em duas fases, né? Fase 1, fase 2, segunda parte 1 e parte 2. Eu acho que é por isso, porque ele está mostrando aqui para mim que as pessoas que têm um comportamento, diante do impacto emocional, diante de alguma coisa que as fazem pensar, elas podem mudar, né? Tanto é que nós estamos vendo o Moreira, obsessor, mudando, o Cláudio, pai afetivo, com um comportamento difícil na primeira parte do livro, mas mudando aqui, né? Mudando aqui. A dona Márcia e a Marina me deram assim, uma expressão de tristeza, porque mostraram que não tem afetividade pela irmã e pela filha adotiva, né? Então, as pessoas estão mudando aqui. Meus irmãos, era isso, viu? Fiz com muito carinho.
Quero agradecer a vocês a paciência de me ouvirem. Obrigado a todos, e Deus abençoe.